Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Boa noite aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, usa-me e enche. São essas as expressões que marcam as orações que Deus gosta de ouvir de cada um de nós. E sabe por que Deus gosta de ouvir essas orações, meus irmãos? Não porque nós temos alguma obrigação, não porque nós temos que cumprir um currículo para irmos ao céu ou para sermos salvos, mas porque Ele nos ensina que essa é a melhor forma de nós nos movimentarmos nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão artificial, tão desconectado com aquilo que Deus criou, com a humanidade que Deus formou. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele para vivermos bem aqui, para experimentarmos bem a vida, a humanidade com a qual Ele nos presenteou. Entregue-se todo dia nas mãos de Deus. Ore a Deus, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Ore assim todos os dias, para que a tua vida seja a cada momento, a cada dia modelada por Deus, a cada passo que você der, você tenha cada vez mais proximidade desses alvos de Deus para a tua vida, para a nossa vida.
Eu quero te convidar nessa noite para orarmos, para intercedermos, para colocarmos diante de Deus a nossa gratidão e para nos colocarmos diante de Deus. Coloque a tua vida no altar do Senhor, fale com o Pai agora, feche os teus olhos, vamos orar juntos. Ó Deus, louvamos e engrandecemos o teu nome. Muito obrigado, Pai, por este dia, por chegarmos ao final dele amparados, protegidos pelo Senhor, seguros. Obrigado, Senhor Deus, pelo suprimento. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a cada dia um coração agradecido. Um coração que reconheça que o que temos vem do Senhor e o que temos do Senhor é suficiente para as nossas vidas. O que temos do Senhor é o suficiente para vivermos bem. E dá-nos, ó Deus, um coração agradecido, a ponto de termos essa disposição plena, ó Deus, de nos oferecermos a Ti. De pedirmos que o Senhor sonde o nosso coração, de pedirmos que o Senhor nos quebrante, de pedirmos que o Senhor nos transforme, de pedirmos que o Senhor nos encha com o Teu Espírito para sermos prontos pelo Senhor a servirmos no Teu reino e a participarmos mais efetivamente do que o Senhor está fazendo nesse mundo. Obrigado, Deus, por esta certeza que nós temos, de que o Senhor está trabalhando, de que não dormita o guarda de Israel, de que o Senhor não cochila, de que o contexto que estamos vivendo está nas Tuas mãos, está sob o Teu controle. Muito obrigado, Pai. E nós te pedimos iluminação da Tua pessoa, Deus, para enxergarmos, para termos clareza e, de certa forma, Deus, na medida da coerência, na medida da fé, do entendimento que temos da Tua soberania, nos alegrarmos, Pai. Como diz a Tua palavra, alegrem-se sempre no Senhor. E nós queremos crescer na alegria que temos no Senhor. Portanto, ó Deus, usa a nossa vida, Pai, no Teu reino. Eu quero interceder agora pelos meus irmãos, especialmente, ó Deus, pelo Heitor, pela sua saúde, que o Senhor esteja cuidando dele, dá a ele, Senhor Deus, cura, restauração plena, Pai. Também intercedo pela irmã Olívia, pela irmã Diva, peço-te, Senhor Deus, pela irmã Nadir, por demais irmãos, Pai, nossos, que estão adoentados, que a Tua mão poderosa esteja sobre os nossos queridos, Pai. Também intercedo pelos nossos irmãos idosos, que precisam estar resguardados nesse tempo, que não estão podendo se locomover, que não podem se relacionar o quanto gostariam. Pai, dá, ó Deus, paciência, perseverança, coloca, Senhor Deus, no coração dos nossos irmãos a paz, a tranquilidade, para viverem bem este momento com o Senhor, Pai. E que as nossas orações alcancem a cada um deles, Pai. A nossa oração que é feita no nosso quarto, no nosso lugar de intimidade com o Senhor, a nossa oração que é feita coletivamente, alcance, ó Deus, os nossos queridos. Abençoa, Pai, a nossa cidade, o nosso povo. Pedimos-te, Senhor Deus, pela igreja, nós queremos, Pai, voltar a nos reunirmos e pedimos que o Senhor encaminhe, ó Deus, os processos, que o Senhor toque na mente, no coração das autoridades, para que tenham sensibilidade espiritual, sensibilidade dos céus, discernimento, bom senso e tomem decisões acertadas nesse sentido, Pai. Abençoa-nos assim, abençoa a Tua igreja, Deus. Nós queremos nos ver, nós queremos nos abraçar, nós queremos dar as mãos e pedimos-te, Pai, que o Senhor abrevie esse tempo. E durante ele, ó Deus, que nossos corações fiquem em paz. E que saibamos, ó Deus, experimentar a Tua alegria, ó Deus, mesmo nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, esta tarde estivemos, pela manhã, hoje foi um dia bem atípico, pela manhã estivemos como conselho dos pastores, diretoria do conselho de pastores da cidade, estivemos com o prefeito, estivemos reunidos juntos como conselho, depois à tarde, logo depois do almoço,
estivemos com o prefeito, conversamos com ele, perguntamos quais são as ideias, quais são os preparativos para os próximos passos que podemos dar. Perguntamos a ele sobre a possibilidade de voltarmos a ter os nossos ajuntamentos, debaixo de algumas regras, debaixo de algumas condutas. E ele tem toda a boa vontade de nos atender, mas é algo que, segundo ele, não depende só dele, depende de outras autoridades, existe um decreto do Estado, e nós, então, estamos nos organizando como conselho de pastores da cidade para conversarmos com o promotor da cidade. Então, eu gostaria que você orasse por isso, para que no tempo de Deus, no momento certo, no momento seguro, nós possamos voltar a nos reunir como igreja da cidade. É preciso que isso aconteça, e nós sabemos o quanto a igreja, o quanto o estarmos juntos é importante nesse momento, o quanto nós podemos consolar, o quanto nós podemos motivar uns aos outros, e isso depende de nós, em boa medida, de nós estarmos juntos. Então, eu quero pedir a você nessa noite que se junte conosco e ore nesse sentido. Eu sei que você já está orando, mas eu gostaria de insistir e motivar você a orar conosco nesse sentido, pela volta das igrejas, das reuniões, dos ajuntamentos. Eu tenho para mim que já seria possível isso acontecer em função de como as coisas estão acontecendo, remédios que já estão funcionando bem, os efeitos do resguardo que já são presentes. Então, eu gostaria de que você orasse comigo. Existem dúvidas? Existem. Existem muitas perguntas? Existem. Existem muitos rumores? Existem muitas falas? Existem lados opostos. Tudo isso nós sabemos. E o meu apelo a você e dos pastores da cidade, a oração é exatamente para que tenhamos clareza e tomemos decisões acertadas. Paulo diz, em uma de suas cartas a Timóteo, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, e bom senso e equilíbrio, para nós tomarmos decisões acertadas, decisões que tragam benefícios para a igreja, que tragam benefícios para a cidade, e para isso nós precisamos ter a direção de Deus. Então eu peço para você muita oração nesse tempo. Lá no teu quarto, com a tua família, nos teus momentos de devocional, ore nesse sentido, para que nós tenhamos sabedoria dos céus, entendimento, bom senso para as decisões acertadas que precisamos tomar como liderança, como pastores e outras autoridades da cidade. Muito bem, eu quero ler com você um pequeno texto e fazer um breve comentário. Primeiro, gostaria de me desculpar pelo horário. Nós não conseguimos transmitir o nosso vídeo hoje mais cedo, em função das reuniões que tivemos. Então, me desculpo com você com o horário. Provavelmente nós estejamos falando um pouquinho mais tarde, das 19h30 hoje. Eu, então, justifico aqui o nosso atraso e peço desculpas a você. E eu quero ler contigo no capítulo 10 da carta de Paulo, do livro de Atos, ali nos primeiros versículos, sobre a história de Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Como eu disse no domingo, é um nome bem sugestivo para nós. Centurião da corte chamada italiana. Cornélio não era um judeu. Cornélio era um homem estrangeiro. Ele era um italiano. Mas um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Como eu disse no domingo, Cornélio era um homem diferenciado. Embora
não judeu, embora criado numa cultura pagã, embora um homem de cultura de religiosidade também, de tradição pagã, ele identificou-se com a religiosidade dos judeus, ele identificou-se com o Deus dos judeus, ele identificou-se com a ética dos judeus, ele identificou-se com a devoção dos judeus e, como o texto nos diz, ele aderiu ao monoteísmo judaico e se dirigia a Deus em oração, e era um homem de coração generoso, entregava muitas esmolas. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? É muito interessante, meus irmãos, nós notarmos aqui que nesses encontros dos homens com Deus, se você folhear e for ver todas as histórias em que isso aconteceu com a Bíblia, aconteceu na Bíblia, todos esses encontros, todos esses momentos de homens com os anjos, de homens com Deus, foram sempre envolvidos em grande temor, em grande temor. Nunca foi um momento banal, um momento trivial, um momento qualquer. Em todos eles houve temor. Desde lá do Gênesis até o Apocalipse, passando pelos profetas, passando pelos apóstolos, todos os encontros singulares que esses homens tiveram com Deus foram sempre envolvidos em grande temor. O anjo apareceu para ele e ele, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Eu quero destacar aqui algumas lições importantes desse texto. Primeiro, que a oração de um homem sincero, de um homem piedoso, de um homem temente a Deus, de um homem que obedece, de um homem que procura qual é a verdadeira religião, e como Tiago diz, a verdadeira religião é andar nos caminhos de Deus e atender os órfãos e as viúvas, é ter um coração generoso. Assim caracterizado está o Cornélio. E também a disposição dele de obedecer. O anjo disse a ele: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Deus atende a oração desse homem, Deus escuta o clamor desse homem. É claro que essa oração deveria ser feita de uma forma influenciada pela cultura religiosa dele, e ele devia fazer algumas confusões, e Deus entendia isso, mas Deus percebeu algo muito, muito nobre no coração desse homem, muito verdadeiro, muito sincero. Embora ele não conhecesse a religião judaica, embora ele não conhecesse ainda Jesus Cristo, ele era um homem temente, ele era um homem piedoso, ele era um homem de coração sincero, coração verdadeiro, coração, espírito contrito, coração quebrantado, espírito contrito, jamais desprezará o Senhor. E era essa a condição de Cornélio. As tuas orações chegaram à memória de Deus. Deus guardou, Deus se lembrou, Deus entendeu, Deus aceitou a tua oração, não porque você seja um expert na religião judaica, não porque você tenha compreendido todo o complexo da graça, não porque você tenha sido um grande líder religioso, não porque você tem algum mérito, Cornélio, mas simplesmente porque você tem um coração sincero, um coração verdadeiro diante de Deus, simplesmente porque você encontrou, ou porque você procurou
ter uma relação com o Deus verdadeiro, ele se dispôs a te atender, ele se dispôs a te ouvir. E o anjo diz para ele assim: vai e manda buscar Pedro. E veja que interessante. E o anjo lhe disse: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Foi só essa a informação que o anjo deu para Cornélio. Foi só essa. Manda buscar Simão em tal lugar. Cornélio, meus irmãos, simplesmente obedeceu. Logo que se retirou o anjo, diz assim o texto, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Ele não perguntou nada. Por que eu tenho que mandar Simão? O que ele virá fazer na minha casa? Quem é esse homem? Por que ele tem que vir aqui? Ele é judeu? Os judeus não entram na casa dos gentios? Como é que isso vai acontecer? Ele não questionou nada, ele não fez nenhuma pergunta, ele simplesmente esperou que o anjo se retirasse e obedeceu. E obedeceu. E depois ele contou a Pedro o que havia acontecido. E é interessante que ele sabia que Pedro tinha algo para lhe falar. E nós vemos a bondade de Deus se derramando sobre a vida desse homem. Homem de coração sincero, homem de coração generoso, homem de coração disposto a obedecer. Qual é a oração que Deus ouve? A quem a memória de Deus se dirige? A quem a mente e a disposição de Deus se dirige? O próprio Pedro fala isso. O próprio Pedro fala que não existe lugar no mundo, não existe etnia, né? Agora, é simplesmente aquele que o teme e faz o que é justo. Pedro diz assim lá no versículo 35, agora, pois, estamos todos aqui, no 34 ele diz agora, 33, agora estamos, pois, todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Essa é a fala de Cornélio. Então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Essa era a condição de Cornélio. Essa era a condição de Cornélio. Homem justo, homem que orava a Deus com coração sincero, homem disposto a obedecer a Deus. Guarde bem essas 3 características. Guarde bem essas três marcas de um homem ou de uma mulher de quem Deus se dispõe a trazer a sua oração à memória. Piedade, justiça e obediência. Estas disposições nossas colocam Deus de prontidão à nossa oração. Eu gostei muito desta expressão. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cornélio, Deus viu que o que você faz é verdadeiro, é sincero. Apesar de toda a confusão que pode estar aí na sua mente, apesar de todo o palavreado, de toda a teologia equivocada, o Senhor ouviu a tua oração. E o Senhor proveu para você o entendimento da palavra. Deus mandou que Cornélio chamasse a Pedro, para que Pedro esclarecesse a ele e a sua família o plano de salvação, a verdade de que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ouviu a oração de Cornélio. Provavelmente um dos conteúdos da oração dele era esse: Deus, esclarece, mostra-me quem o Senhor é. Eu quero te conhecer, Senhor, eu quero entender. Nós sempre temos algo para aprender de Deus. Nós nunca sabemos tudo. O que é que você não sabe de Deus que você precisa aprender ainda? Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de
de concluir essa meditação breve sobre a disposição de Deus de ouvir a nossa oração. Deus ouve a oração do justo, do piedoso, Deus ouve a oração daquele que se dispõe a obedecer. E a estes, Deus se dá a conhecer. Uma noite muito abençoada a você. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, os demais dias da tua semana. Um grande abraço, com muita saudade. Vai na paz de Jesus. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.